Eu creio que muitos já ouviram essa frase: onde está o teu Deus? É algo que muitos que estão, ao nosso redor, e dependendo do que está acontecendo na nossa vida, de uma forma talvez não direta, como está escrito aqui, mas de alguma forma as pessoas perguntam, ou faz essa insinuação. Se você é um crente, se você é um evangélico, se você é um cristão, se você segue a palavra de Deus e está passando por alguma situação, as pessoas já interpretam dessa forma, Mas se você segue tanto esse Deus, se você adora tanto esse Deus, por que você está passando por isso? É bem verdade que na nossa caminhada cristã, existe a hora que Deus está chamando a pessoa para uma convenção, para um arrependimento, está chamando ela para que ela volte para os caminhos corretos, e há também momento que Deus está trabalhando em nossa vida, ou seja, nos fazendo mais forte, nos transformando de grau em grau ou de patamar a patamar, de forma que a pessoa ela vai crescendo dentro do conhecimento, dentro da sua capacidade, dentro da sua inteligência, dentro da sua intimidade com Deus. E para isso, Deus precisa tirar a pessoa daquele ambiente de conforto, e em muitos casos, por não entender, a pessoa pensa que é uma aprovação, pensa que ela está em pecado, pensa algo nesse sentido. Então, existe esses dois cenários. E o que eu quero, que Deus colocou no meu coração para compartilhar com os irmãos, é uma situação em Joel, que nós vamos traçar aqui o porquê que surge essa frase nesse contexto de Joel. Lá no capítulo 2, versículo 16, diz: reúne o povo, santificai a congregação, ajuntai os anciões, congregai as crianças, e os que mamam os seios, saiam o noivo da sua câmara, e a noiva do seu recinto. Ou seja, o profeta ele já traz aqui uma convocação. Reúne o povo, santificai uma congregação, ajunta os anciãos. Aí é algo que nós precisamos, em muitos casos, estar sensível a isso. Porque o profeta, ele enxerga o perigo. E ele é responsável por dar o sinal de alerta. Aleluia. Ele que teve aquela visão onde os outros não estavam vendo, dentro de um contexto onde tudo que estava acontecendo ali era natural, fazia parte dos acontecimentos, fazia parte do clima, fazia parte da política, fazia parte do contexto social. O profeta, ele vê além dos olhares natural. E ele chama a congregação para se reunir. Algo muito importante que nós precisamos sempre estar com esse pensamento, com essa lembrança no nosso coração, e jamais deixar que o inimigo arranque ela.
é que a igreja unida, ela é forte. Ela não é mais forte, ela não é poderosa, ela é forte, ela é poderosa. E as palavras de Deus diz o quê? Que as portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja. Olha só, não fala assim, ó, se você fizer isso, se você fizer aquilo, se tiver dessa forma. Não. A igreja, o que é a igreja? O povo de Deus unido. E quando isso acontece, a palavra diz que as portas do inferno não vai prevalecer. Então, se o inimigo bater no ouvido, tentar jogar algo contrário, imagina, não, eu tenho que estar em comunhão. Eu tenho que estar em unidade. Porque assim eu tenho a certeza, porque a palavra não falha. Eu tenho a certeza que a palavra é viva, que é a palavra de Deus. A partir dessa certeza, eu tenho a segurança. Então, nenhuma dúvida, nada vai prevalecer. Porque a palavra diz que não vai prevalecer as portas do inferno sobre a minha vida. Lá no versículo 17 diz: chorem, depois de congregar. Veja, a igreja unida, todos em um só pensamento, o que precisamos fazer? Diante de uma ameaça, diante de uma calamidade, diante de ataques do inimigo, como aconteceu no contexto de Joel, depois da igreja se reunir e todos, nós vamos falar aqui, todos. Aí ele fala: chorem os sacerdotes, os ministros do Senhor, entre o alpendre e o altar, e diga: Senhor, poupa o teu povo, ó Senhor, e não entregues a tua herança ao opróbrio, para que os gentios os governe, porque diriam entre os povos: onde está o teu Deus? Era um povo da aliança que estava em perigo. Aquele povo que Deus fez uma aliança com eles, dentro da visão do profeta, eles estavam em perigo. Os inimigos estavam ao derredor, como diz a palavra, o diabo anda ao derredor buscando a quem possa tragar. Mas uma igreja unida, as portas do inferno não vai prevalecer contra esta igreja. E sabe o que acontece quando o inimigo toma conta? Muitos vão falar, naquele contexto: onde está o teu Deus? Por que o teu Deus deixou que os muros fossem destruídos? Por que o teu Deus deixou que o inimigo levasse o teu povo como escravo? Por que o teu Deus permitiu isso ou aquilo? Então, onde está o teu Deus? Então, para que isso não aconteça, Joel traz a receita. Da mesma forma, nós sabemos como que o inimigo não vai prevalecer contra as nossas vidas. É através da união, através da adoração, através do jejum, através da leitura, do conhecimento da palavra, do entendimento da palavra de Deus. Então nós temos os caminhos, mas é necessário uma ação, é necessário um agir, não somente escutar. Qualquer pessoa que faz uma faculdade, faz um curso, seja ele técnico, preparatório, enfim,
e ele aprende e não pratica, ele esquece. Ele não consegue exercer, talvez um pouco de conhecimento ainda fique na memória dele. E da mesma forma, nós precisamos entender dessa forma na nossa vida espiritual. Nós temos que, a cada dia mais e mais, fortalecer essa aliança com o Pai. A cada dia mais, nos unir com os propósitos de Deus. E ele fala primeiramente os anciões, ou seja, os homens de entendimento, os de cabelo branco, devem ser exemplo para os demais em tempos de arrependimento coletivo. Você está sendo exemplo para aqueles que estão crescendo na fé. Nós estamos sendo exemplos para aqueles que estão começando na caminhada cristã. O cabelo branco, a barba branca não é só um sinal de idade. Ele tem que ser também um sinal de referência, um sinal de ponto de apoio para aqueles, para as crianças, para os adolescentes, para os jovens, para aqueles que precisam. Eles precisam olhar para você e falar: ali eu posso ter uma palavra de sustentação, ali eu posso ter uma base para as minhas dúvidas, ali eu posso ter uma referência para o caminho que eu quero trilhar. Então a igreja, ela traz essa responsabilidade. Aquilo que nós aprendemos, com as nossas experiências, com a nossa caminhada, com o nosso dia a dia, nós precisamos fortalecer aqueles que vêm também nessa caminhada, e assim eles vão fazer também com os que vão vir depois deles, e assim a igreja vai caminhando para perto de Cristo. É um guiando o outro. Mas o que acontece hoje são pais desestruturados que criam filhos mais desestruturados ainda. E esses filhos, o que vai acontecer com as próximas gerações? A igreja precisa se preocupar com isso, com essa referência que nós temos. E essa referência é dentro da veracidade da palavra de Deus. É dentro das verdades bíblicas. Então é quando alguém chega até você e fala assim: você pode me ajudar com essa dúvida? Você pode me orientar nessas questões? Porque aqueles que estão chegando, crescendo, precisa de uma orientação, precisa de uma estrutura, ou seja, a sabedoria e a experiência pertence a eles. O aconselhamento, a ajuda se espera deles. Quem que os adolescentes, que as crianças vão ter essa base, ter esse alicerce? E nós, adultos, como que nós estamos? Estamos preparados, estamos bem alicerçados, estamos com as nossas opiniões bem definidas, bem formatadas, para orientar aqueles que estão em dúvidas? A liderança precisa estar à frente, na vanguarda daqueles que se arrependem e se voltam
para o Senhor. Aqueles que aceitam a Cristo como seu único e suficiente Salvador, eles precisam de orientações, precisam ser capacitados para que lá na frente a igreja não seja uma igreja apenas de aparência, uma igreja só de costumes, uma igreja só de rotina, mas uma igreja que adora, uma igreja que conhece a palavra, uma igreja que está bem estruturada. E as famílias que pertencem a essa igreja têm a segurança porque sabe que os seus filhos estão seguros. E os filhos dos filhos. E assim nós vamos construindo, forjando essa igreja a qual o Senhor Jesus tanto sonha. E o sonho dele é que a igreja continue operando milagre. Uma igreja que continua levando a palavra, restaurando vidas. É isso que Deus planeja para a igreja. Não é uma igreja só de estrutura, de grandes eventos, mas uma igreja que é grande na presença de Deus. Uma igreja que a cada dia se fortalece. Então os líderes são os primeiros que precisam ter pressa para acertar a sua vida com Deus. E aqui é muito profundo porque, como eu já disse em outras palavras, uma vez ou outra nós somos líderes. Uma vez ou outra, a responsabilidade está nas nossas mãos, seja na nossa família, seja no trabalho, seja no contexto social. E nós precisamos estar à frente. E esse estar à frente significa estar em comunhão com as vontades de Deus. Não é aquilo que eu quero, não é aquilo que eu tenho vontade, mas o que é a vontade de Deus nesse momento. O momento de Joel é o momento onde a nação está em perigo. Aquela nação da aliança, da promessa, estava em perigo. E como nós agimos quando a nossa família está em perigo? Quando os nossos sonhos estão em perigo? Quando os nossos projetos estão em perigo? Precisamos ter a visão além do nosso olhar humano e entender o que Deus está falando conosco. É momento de restauração, é momento de reconciliação, é momento de arrependimento. O que eu preciso fazer? Porque a receita vem. Tudo isso é para que eu e você entenda que por mais que venha o devorador, o usurpador, o cortador, ele não vai atingir as nossas vidas a partir do momento que nós vamos correndo para os braços do Pai. E isso faz toda a diferença. Então, os anciãos são os primeiros que devem colocar o rosto em terra. Aqueles que têm mais, veja, porque o que tem mais experiência, mais conhecimento, é aquele que vai identificar o risco mais rápido. Porque nós sabemos, pelas nossas experiências, pelas nossas vivências, então nós temos que correr e se prostrar diante de Deus. Se colocar na presença de Deus, se humilhar na presença do Senhor, porque nós estamos identificando
os riscos. Então precisamos ter um posicionamento. Antes que o inimigo venha e pergunte onde está o seu Deus, porque quando ele faz isso, tem alguma coisa já acontecendo. Então, antes que isso aconteça, nós devemos correr para os braços do Pai. Ele diz também, lá no versículo 16, os filhinhos, os jovens, não apenas os anciões, mas também os jovens, deveriam se voltar para Deus com urgência. Não é só uma questão dos que já têm experiência, dos que já passaram por muitas situações, mas todos devem se voltar para Deus. Todos devem correr para Deus. Um certo dia eu falei isso para os adolescentes. Em um momento de oração eu falei, vocês sabem que precisa correr para Deus, porque vocês já sabem o que é certo, o que é errado, o que é bom e o que é ruim. Eu tenho certeza que vocês sabem o significado de adorar a Deus, de servir a Deus, de estar com Deus, a diferença que isso causa. Então a força deles não poderia impedir a chegada do iminente perigo. A força do jovem, aquele momento que ele pensa que sabe de tudo, né, que os seus pais não sabem de nada, já está ultrapassado, né, já está fora de moda. Nesse momento, não vai adiantar. A força, o que eles achavam que sabiam, isso não ia adiantar. Então, é uma chamada de urgência. E hoje a situação não está diferente. Estamos em perigo. E esse perigo nos chama a uma convocação geral. Em grandes empresas, né, lugares que têm grandes fluxos de pessoa, existe um plano de emergência. Shoppings, né, grandes supermercados, grandes indústrias. E para que serve esse esse plano de emergência? Em caso de um perigo, é dado um toque de alerta. E nesse toque de alerta, todos vão se reunir em um local chamado ponto de encontro. Ali naquele local, vai ser feito uma reunião para ver, né, se está todo mundo ali, se está faltando alguém, e ali tomar medidas de segurança. Hoje também está dando esse sinal de alerta, sinal de perigo. E não é só para determinadas pessoas, é para todos aqueles que têm fôlego de vida. E se a pessoa ignora, ela pode sofrer consequências até fatais. Falando, né, desse contexto que eu acabei de citar. Mas na nossa caminhada também, se a pessoa ignora os sinais que estão sendo dados, ela pode perder a sua eternidade. Isso tem que ser falado, porque não é uma história, né, não é um conto de fadas, mas é algo certo de acontecer. Nós vamos passar dessa vida para estar com Deus. Para isso precisamos andar com Ele durante essa vida, durante essa caminhada.
Então, somente o arrependimento poderia poupar a sua vida de uma grande tragédia. É aquele momento que nós fazemos como fizemos aqui no encontro de homens. Todos, sem exceção, se ajoelhe, se humilhe, se arrependa. Porque é só assim que Deus vai nos livrar. É só com Ele, é só através da força dEle que nós conseguimos passar pelas lutas, passar pelas dificuldades. Precisamos então de jovens que conheçam o Senhor, não apenas conheçam a sua força, não apenas sejam corajosos, mas conheçam o Senhor, que estejam na presença do Senhor, jovens que chorem aos pés do Senhor, que já entendam que somente o arrependimento, somente o quebrantamento é que vai fazer a diferença, é que vai edificar a vida da igreja. Então precisamos de jovens que se deleitem no Senhor, ou seja, que experimente o que Deus tem para a vida deles, o que Deus tem preparado para cada um. Se de fato queremos um tempo de restauração para a igreja, precisamos ter uma juventude com a fibra de José, que prefere ser preso a ir para a cama do adultério. Veja que momento difícil. Correr para o prazer ou obedecer. E para isso acontecer, para que o jovem ele tome essa decisão, ele precisa ter o conhecimento, ele precisa saber o que está em jogo. Então, quando nós analisamos essa passagem e tomamos em consciência que é um chamado porque o perigo está iminente, e nós entendemos o que está em jogo, não importa o que nós vamos perder nessa vida, mas o que nós vamos ganhar na nossa eternidade. E não só lá, mas uma vida em abundância. Viver verdadeiramente os sonhos de Deus. Então precisamos ter uma juventude, do timbre de Daniel, que se dispôs a sacrificar seu sucesso e até a própria vida por fidelidade a Deus. Imagina, eu não vou me deleitar nesses manjares do rei, eu não vou me deleitar, e olha gente, que a comida do palácio deve ser uma coisa, muito atraente, mas o desejo de seguir a vontade de Deus, de estar dentro dos parâmetros de Deus, vai além das vontades humanas. E o que acontece no final? Eles são exaltados, tanto um como o outro. Sabe por quê? Porque Deus honra. Deus não deixa os seus filhos desamparados. Também nesse contexto de Joel, a história poderia ser diferente se aquela nação realmente entendesse que precisava seguir a receita. Ou seja, também fala das crianças, lá no versículo 16, embora as crianças de peito estivessem ainda inconsciente do perigo, seria inevitavelmente atingido pelas consequências dos pecados de seus pais.
Isso fala muito, irmãos. Sabe por quê? Se uma criança cresce em um lar desestruturado, como eu falei lá atrás, ela vai, em grande parte, crescer também uma pessoa desestruturada. Se a família é destruída, aquela criança sofre também aquelas consequências. E tantos outros casos que a gente vê de jovens que passaram por momentos muito complicados no seu lar e hoje carrega traumas. Imagine nesse caso de Joel, uma nação invadida, conquistada, levada a escravos, sendo separado dos seus pais, o que ia acontecer com aquelas crianças? Então veja que a convocação, ela é geral. Uma vez eu convidei uma pessoa para ir para a igreja e junto os filhos dela, e ela falou assim: nossa, eu queria tanto. Ela tem 2 filhos, um homem e uma mulher, um casal. E eu não vou, mas eu queria tanto que eles fossem. Então veja, ela não estava disposta a ser o exemplo, a conduzir. Ó, vamos que eu estou indo, faça isso porque eu estou fazendo. Então, em muitos lares, os pais até querem o melhor para os seus filhos, mas eles não dão o exemplo, não entendem que os filhos, mesmo ainda inconsciente, podem sofrer a consequência daquela família desestruturada. Então, os pais que verdadeiramente amam seus filhos têm que buscar seu exemplo, têm que buscar seu ponto de referência, têm que trabalhar nisso dia e noite, para que os seus filhos caminhem no caminho correto. Elas também precisavam estar presentes nessa assembleia solene para ver o choro de seus pais e ser impactada pela dor desse quebrantamento. Pastor Silas fala bastante disso, Augusto falou hoje de manhã também. O filho vendo o pai orar, o filho vendo o pai ler a palavra de Deus, o filho vendo as atitudes do pai. Com certeza, ele vai seguir os caminhos do pai. Não pode ser aquele pai que quando vê o menino falando palavrão, fala: não fala isso não, menino. Aí o menino olha para ele e fala: ah, mas o senhor fala. Né? Então tudo isso faz parte dessa construção, faz parte dessa edificação da igreja, da família. Então, os mais tenros, menos protegidos, estavam envolvidos nos perigos que ameaçavam seu país, e a condição deles deveria tocar o coração de seus pais. Então, aqueles mais novinhos, aqueles mais jovens, eles deveriam tocar ali os pais, ser tocado por aquela ameaça. Ou seja, se essa nação foi invadida, o que vai ser da minha família? Se o inimigo entrar, ele vai saquear, ele vai roubar, ele vai destruir. O que vai ser dos meus filhos? Mas a nação estava tão decadente que o povo não tinha essa sensibilidade. Veja que hoje as famílias também sofrem esses riscos.
E o pai e a mãe precisam estar muito atento para bloquear, para impedir, para formar um escudo na sua casa, no seu lar, para que o inimigo não entre e faça uma verdadeira destruição, porque é isso que ele faz. Então, da mesma forma que o filho, ele sofre a consequência, os pais também precisam ter essa sensibilidade, essa responsabilidade que Deus colocou nas mãos de cada um. Os recém-casados, o choro do arrependimento deveria substituir, as alegrias das núpcias. E na cultura judaica, né, o recém-casado, ele era isento, né, do serviço militar, de algumas questões ali social, né, ele ficava ali como se fosse um ano, né, de núpcias ali. Mas nesse caso, Deus fala, não, vem para cá também. Não é momento para isso. Vamos clamar a Deus. Vamos buscar ao Senhor para que Ele traga o livramento. Os sacerdotes, lá no versículo 17, os sacerdotes deveriam chorar e orar pelo povo. Eles deveriam não apenas chorar pelos seus pecados, mas também derramar as lágrimas em favor da nação. Não somente nós temos que orar pelos nossos pecados, pelas nossas falhas, mas por aqueles que estão necessitados. E eu tenho certeza que cada um que está me ouvindo conhece pelo menos uma pessoa, para a gente falar bem, né? Ser bem discreto, né? Então, assim, vamos edificar a nossa vida, mas vamos também orar por aqueles que estão necessitados, orar por aqueles que estão sofrendo, que estão debaixo das garras do inimigo, pelas famílias que estão sendo destruídas, pelos filhos que estão crescendo sem estrutura. Precisamos clamar por esta nação. Os sacerdotes também, um dos maiores obstáculos à restauração espiritual da igreja é a vida superficial dos ministros de Deus. Não viver apenas em uma superficialidade. Já estou aqui, eu já aceitei Jesus, eu tenho um bom trabalho, eu não tenho nenhuma empecilho na minha vida, então tá bom. Não, precisamos ir mais fundo. Precisamos mergulhar no que é a vontade de Deus para mim, e é isso que Ele deseja, isso que é a vontade dEle, que eu a cada dia mergulhe mais e mais em intimidade com Ele, em conhecimento dEle. Então vamos deixar essa superficialidade e vamos mergulhar. D.L. Moody dizia que o maior problema da obra são os obreiros. Se os ministros não forem gravetos secos, prontos para pegar fogo, a lenha verde jamais começará a arder. A igreja precisa estar realmente pronta para incendiar, pronta para transmitir esse fogo do Espírito Santo, a renovação do Espírito Santo, a transformação do Espírito Santo. E para isso, basta uma centelha, para que todos sintam essa presença de Deus, sintam o amor de Deus. Precisamos sair dessa superficialidade e realmente incendiar na presença de Deus. Então, por que os ministros de Deus devem chorar e orar? Primeiro, para que a igreja
não caia em opróbrio, ou seja, em desonra, em humilhação, em descrédito. Então, ele diz: poupa o teu povo, ó Senhor, e não entregues a tua herança ao opróbrio, para que as nações façam escárnio deles. O maior sonho do inimigo é escarnecer os servos de Deus, porque eles são imagem e semelhança de Deus. E o maior sonho do inimigo é humilhar, é destruir, é escarnecer. Mas nós somos, além de ser cristãos, nós somos inteligentes e nós sabemos que a segurança, a verdadeira segurança, está em Cristo Jesus. E com Ele nós somos mais do que vencedores. Então, quando o inimigo prevalece sobre o povo de Deus, ele deixa de ser bênção para ser motivo de chacota. Veja o peso dessas palavras. Quando o inimigo prevalece. E aí eu tenho que me perguntar, quando que ele prevalece? Quando que ele tem vitória? E aí eu faço essa análise na minha vida, para bloquear tudo aquilo que vem à minha consciência. E aí ele não tem vitória. O pecado enfraquece a igreja e fortalece as mãos do inimigo. O testemunho da igreja é apagado, e o povo de Deus é envergonhado e derrotado. E aí muitos vão falar: onde está o Deus desse povo? Sabe aquela questão de falar assim, por que a gente não vê mais milagre? Por que a igreja não faz mais isso? Por que a igreja... Tudo isso é o enfraquecimento da igreja. Porque estão vivendo, eu falo de forma geral, né? Estão vivendo em superficialidade. Enquanto a igreja, ela foi, desde a sua origem, ela teve o seu propósito para ser sal da terra e luz do mundo. E hoje a igreja está sendo tudo, menos o sal da terra e a luz do mundo. Os profetas de hoje, os outros estão enxergando mais do que os profetas. E aí, as decisões são tomadas através de conhecimentos humanos e não dentro do conhecimento de Deus. Porque a igreja deixou de exercer o seu papel. A igreja não está cumprindo com aquilo que é o sonho de Deus para a vida da igreja. Os profetas não estão vendo. O tempero da igreja não está acontecendo. A diferença entre mundo e igreja, ninguém consegue mais separar. Porque o sinal foi ignorado. A voz do profeta foi calada. E a igreja já não é mais a mesma. E o inimigo prevalece. Mas nós podemos fazer a diferença. Ainda há tempo de clamar, de mergulhar no melhor de Deus para as nossas vidas. Então o profeta não está confiando no choro ou jejum do povo, mas no fato de o povo ser a herança de Deus. O Deus do pacto é o alicerce da sua intercessão. O profeta, ele está confiando naquilo que Deus fez lá atrás. Eu escolhi vocês. Eu te chamei para caminhar comigo.
E isso faz toda a diferença. A partir do momento que você clama, que você se arrepende, eu ouvirei dos altos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Essa é a promessa do Senhor. Por mais que o cenário seja devastador, por mais que a ameaça seja implacável, Deus, Ele vem ao nosso favor. Aquele contexto de Joel era algo acima dos poderes humanos, mas era possível para Deus. Bastava apenas que a nação se convertesse, se arrependesse e clamasse ao Senhor. Amém? Que Deus nos abençoe, que Deus nos dê a sabedoria para aprender com esses exemplos e não tomar as decisões que aquele povo tomou, mas sim ser como Josué, ou com José, ser como um Daniel e outros homens a mais, e mulheres também, que permaneceram firmes e Deus honrou. Então, ao ouvir o sinal, ao enxergar o perigo, vamos correr para os braços do Senhor. Amém?